Quero compartilhar com os irmãos essa manhã algo que Deus falou comigo durante essa semana. Eu estava participando de uma conferência e foi algo maravilhoso, muito bom. E vira e mexe, né? Você está lá, mas está pensando nas coisas que a gente precisa fazer e precisam acontecer. E eu comecei a lembrar desse momento que nós iríamos ter aqui hoje nessa manhã, de envio do Aldrin, né, a Bolívia, o que os nossos missionários enfrentam lá, o desafio que eles enfrentam lá em TEM, os desafios que nós temos aqui como igreja, os desafios que nós temos como colônia, os desafios que nós temos nas nossas famílias. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel 37, um texto muito conhecido, Ezequiel 37. Ezequiel 37, a partir do versículo 1, diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e no que os ossos estavam muito secos. Eu quero que você preste atenção, irmãos, que era um vale numeroso, cheio de ossos, e ele pôde ver que eles estavam muito secos. Então, presta atenção nessa imagem, um vale, um morro assim, fundo, cheio de ossos, e esses ossos estavam secos, e muito secos. Então, ou seja, tinha poeira, tinha vestígios, e ver ossos secos não é algo tão gostoso de se ver, né? Você vê talvez de um animal, os ossos secos de um animal já não é legal. Imagina de seres humanos, não é legal. Essa imagem não traz nenhuma conexão boa para a vida de ninguém. Você não vai olhar para isso e ter uma ideia boa. Você vai parar e vai te jogar para baixo essa imagem. Então, essa é a imagem que ele está vendo. O Espírito de Deus, a mão do Senhor estava sobre ele e o levou, e ele viu essa imagem desses ossos secos. E no versículo 3, ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão a tornar a viver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue olhar para ossos e dizer: pode voltar a viver? Vamos ser francos. Olha para algo impossível e diz que será possível. E aí, se você é parecido comigo, e eu acho que nós em Vitimarsum temos um pouco disso, que nós somos bem pessimistas. Se alguém vem com uma ideia diferente, a gente já para e fala: não vai dar certo. Imagina olhar para uma situação clara de impossibilidade e dizer: e aí? Pode ser o contrário? Deus faz essa pergunta para Ezequiel: Filho do homem, por acaso pode esses ossos voltar a viver? Pergunta difícil. Para nós é falar: claro que não, Deus. É óbvio, olha aí. Poder, falando com Deus, mas se eu for ser sincero, acho que não. E aí eu respondi: o soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: e esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e o porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem que recebi. Deus diz exatamente para Ezequiel o que ele precisa dizer. E o que a palavra do Senhor diz sobre aquela situação, sobre aquela imagem de morte, de ossos. A palavra de Deus diz o que ele deveria dizer sobre aquela situação. E aí ele fala: e eu profetizei, no versículo 7, conforme a ordem que recebi. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalhos e ossos que se juntaram, ossos com ossos.
Imagina essa cena, irmãos. Ele começa e diz o que a palavra de Deus diz para ele dizer, ele diz, e de repente você começa a ouvir barulhos, chocalhos. E esses chocalhos são os ossos se juntando e se conectando. E esse barulho são dos ossos se juntando, os ossos com os ossos, eles começam a se juntar. No versículo 8 ele diz, e olhei e os ossos foram cobertos de tendões e carnes, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Então imagina que os ossos começaram a se juntar, os tendões começaram a aparecer, a carne começou a vir sobre aquele corpo, e aquele corpo tomou forma. Mas Ezequiel diz o seguinte, eles tomaram forma, mas eles não havia espírito neles. Voltou à forma, mas não voltou à vida. E no versículo 9 continua, e a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha deixe os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei de vocês de volta à terra de Israel. E enquanto eu abrir os seus túmulos e fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz a palavra do Senhor. É um texto, irmãos, muito conhecido. E eu quis ler ele de forma pausada, para você realmente visualizar o que esse texto está nos falando, o que essa imagem representa. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1, quando nós olhamos para essa situação, que tem algo extremamente importante e fundamental para que todo o restante do texto aconteça. Que no versículo 1 diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor estava sobre mim. Percebe que essa cena, esse milagre maravilhoso que Ezequiel está vendo aqui, ele não está vendo porque simplesmente ele decidiu que era isso que ele gostaria de fazer. Ou simplesmente ele falou, já sei, eu vou fazer o que ninguém fez. Eu vou inovar. Eu vou agora aqui trazer um negócio diferente, porque eu vou agora nesse vale aqui de ossos e eu vou fazer uma coisa que ninguém jamais faria. E eu quero fazer uma pergunta. Você tem a certeza e a convicção que as coisas que você faz hoje é debaixo da mão do Senhor e é sobre a mão do Senhor? Porque isso vai fazer total diferença. A sua vida está sobre a mão do Senhor? Porque Ezequiel começa dizendo, a mão do Senhor estava sobre mim. E o Espírito dele me levou para onde eu fui, para esse lugar. Não foi ele dizendo, eu estou indo para lá, eu estou indo para tal lugar. Sexta-feira à noite nós estávamos jantando junto com o preletor, o Josué Campanhar e o Kudalt, entre os pastores, nós estávamos jantando e cada um, ele pediu para cada um de nós a conversa, conta aí como você começou, como chegou aqui e tal. E aí o Dietmar começou a contar e o Dietmar falou assim, na verdade eu nunca quis ser pastor. Eu sempre corri disso. Aí todo mundo que estava lá com o pastor falou assim, pois estou para ver ainda um pastor que vai dizer o contrário. Tipo, nossa, sempre sonhei com isso. Eu garanto que se nós perguntarmos para o Aldrin, alguns anos atrás, eu falei, Aldrin, qual é o seu plano de vida? E o Aldrin falava, meu sonho é sair da casa dos meus pais, sair do lugar onde eu estou, dos meus amigos, ir lá para a Bolívia, num lugar fechado que às vezes o pessoal pode me cercar e me bater fisicamente. Esse é o meu sonho de vida. Difícil, né? Mas os planos que nós temos, e se os planos que você tem, a vida que você leva, se ela não está sobre a mão do Senhor, então,
dificilmente você vai conseguir ver o extraordinário de Deus. Porque a mão do Senhor é quem nos leva para vermos o caos e morte se tornar vida e bênção. É a mão do Senhor e o Espírito Santo de Deus que nos conduz para que a gente enxergue o milagre no meio da morte. Ou você acha, irmãos, que o missionário que sai do seu lugar e vai para outro lugar, ele foi e vai porque ele não tinha absolutamente nada para fazer da vida? A mão do Senhor é que nos leva no meio de uma imagem e de uma situação e de cenário talvez mais terrível a enxergar aquilo que é mais profundo, porque foi a mão do Senhor que fez a notícia de um vale de destruição se tornar a notícia de um avivamento para Jerusalém. Percebe? Que foi a mão do Senhor que levou Ezequiel a enxergar um vale de morte e destruição, a ver essa cena, e foi a mão do Senhor que fez. Está vendo essa cena? Isso aqui é o que eu vou fazer, um reavivamento, literalmente, reviver ossos, reviver pessoas mortas. Foi a mão do Senhor que fez isso. Então os seus caminhos estão sendo os seus caminhos sem que a mão do Senhor está te conduzindo. Eu lamento te dizer, mas dificilmente você vai conseguir enxergar esse reavivamento de Deus no meio do caos. E você vai ser o profeta do óbvio. Sabe o que é o profeta do óbvio? Nossa, como a política está ruim. Poxa, parabéns, hein? Que novidade. Nossa, como os prefeitos, esse pessoal só fica roubando o povo. Poxa, ainda bem que você falou, irmão. Não, ninguém ia saber, viu? Nossa, você viu como é assim, esse pessoal que está dentro da igreja é assim, é tudo frio, é tudo isso e tal. Poxa, que legal. Que bom que você leu os evangelhos e viu que os discípulos abandonaram Jesus, que os discípulos não entenderam o que Jesus fez, e mesmo assim Jesus foi para a cruz, e mesmo assim Jesus volta e transforma a vida deles. Que bom, é isso que Jesus fez com os discípulos lá atrás, é isso que Jesus continua fazendo com a igreja de hoje. Então, que bom, você está lendo a Bíblia, você está constatando realmente o que acontece. Mas se a gente vive o nosso caminho por nós mesmos, a gente se torna esse profeta do óbvio, de poder dizer o que todo mundo está dizendo. O profeta do óbvio é o profeta que vai chegar no meio do caos, no meio do vale de ossos secos e dizer: nossa, olha aqui, você está vendo que tem ossos aqui? É a mesma coisa de eu falar: viu, presta atenção você aqui, ó, olha aqui, ó, essa flor é vermelha. Aí você fala: obrigado, pastor. Se você não fala, a menos que alguém aqui é míope, né? Mas eu acho que vermelho não tem problema, né? É verde e azul, né? Se eu estiver falando besteira aí, não sei. Daltônico. Míope não, daltônico. Verdade. Obrigado, Werner. A menos que você seja daltônico. Porque senão é o óbvio. Mas quando a sua vida é conduzida pela mão do Senhor, você consegue chegar num vale de ossos secos, e nesse vale você vê a voz de Deus falando: aqui eu farei um reavivamento. O reavivamento, ele é possível. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda para um outro fato aqui muito importante. Dá uma olhada comigo no versículo 7 ali, quando ele fala assim: eu profetizei conforme a ordem que eu recebi. Eu profetizei conforme a ordem que eu recebi. Irmãos, nós vivemos num tempo que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos os profetas do óbvio, que as pessoas constatar o problema óbvio que está acontecendo, e tá bom, não agrega na vida de ninguém, a gente já sabe disso. Mas nós temos os profetadas, que é a pessoa que vai dizer: olha, eu quero te dar uma profecia, que Deus tem algo maravilhoso a fazer na sua vida. Pois é, que bom, você também está lendo a Bíblia, é isso aí. Olha, eu tenho uma profecia para você, que Deus vai te tirar da situação que você está e te levar para uma situação bem melhor. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco todos os dias. Então a gente precisa tomar um cuidado, porque a gente tem hoje as profetadas, que são pessoas que sabem profetizar aquilo que simplesmente elas querem te dizer emocionalmente sobre a sua vida, do que necessariamente uma revelação de Deus para a sua vida.
Eu não estou dizendo, irmãos, que todo mundo que profetiza e que está dizendo uma palavra está sendo de forma maldosa e negativa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a palavra de Deus fala que quando o Espírito falar é para nós discernirmos e saber se aquilo vem da parte de Deus. Isso é Bíblia. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente tem pessoas que estão querendo profetizar coisas que na verdade Deus nunca falou. É uma vontade dela sobre a sua vida. E aí, se isso faz sentido para você, às vezes você se apega naquilo e aí você vai dizer, nossa, é isso que Deus tem para mim. E aí passa um tempo, aquilo não acontece. Aí você fica frustrado com quem? Com Deus. Então a gente precisa discernir se essa palavra que está sendo dita realmente vem de Deus. É o que a Bíblia diz. E se vem de Deus, amém, glória a Deus. Agradeça a Deus e siga diante da palavra dele, diante daquilo que ele te revelou. Mas Ezequiel deixa bem claro que ele faz isso, aquilo, profetizei conforme a ordem que recebi. Ele falou conforme aquilo que Deus disse. E nós temos algo maravilhoso que Deus disse, que é a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Nós vivemos no meio hoje, irmãos, de vale de ossos secos, não vivemos? Quando nós olhamos para a realidade, para a sociedade que nós vivemos, é terrível. Quando nós olhamos para dentro das nossas igrejas, é terrível. Quando nós olhamos para dentro das nossas famílias, é terrível. Mas eu quero lhe lembrar você de um texto do Novo Testamento, que diz assim: eis que eu os envio para que vocês sejam luz no meio de uma geração corrompida e depravada. Para que vocês sejam luz no meio de uma geração corrompida e depravada. Nós somos chamados, irmãos, a anunciar, a profetizar aquilo que Deus, a mensagem de esperança, de reavivamento, nesses vales que nós vivemos hoje. Você é chamado para isso. Você é chamado para profetizar realmente aquilo que a palavra de Deus diz. Que, ei, você está no meio de situação de morte e destruição, não é o fim. Eu tenho uma notícia para você. Eu tenho Jesus que quer fazer nova todas as coisas sobre a sua vida. Você não precisa viver nesse lamento. Você não precisa viver da forma como você está vivendo, porque Jesus tem muito mais para você. Nós devemos ser esses profetas, irmãos. Nós devemos anunciar aquilo que a palavra de Deus diz, porque quando ele fala, e dá uma olhada, a partir do momento que ele diz, no versículo 9, a seguir ele me diz, profetize ao Espírito, e quando ele fala isso, os ossos começam a ter vida. A partir do momento que a palavra de Deus é anunciada, ela tem efeito. E eu quero dizer isso para você claramente. A partir do momento que a palavra de Deus é anunciada, ela tem efeito, porque isso é promessa de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida de toda a criação. A partir do momento que você anuncia a palavra de Deus, ela tem efeito, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. As minhas palavras humanas voltam vazia. As minhas palavras humanas podem não fazer sentido para a sua vida, mas a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela é poder de transformação. E a partir do momento que ele diz sobre aquilo que Deus mandou ele dizer, ele profetiza e diz a palavra de Deus, é essa, algo começa a acontecer. Ele já começa a ouvir os barulhos. Então, eu quero que você lembre que a palavra de Deus, ela quer fazer em você e ela faz em mim e em você um processo de restauração. A palavra de Deus, ela nos restaura. Ela restaurou um corpo perdido e seco, ossos abandonados e dispersos. A palavra de Deus trouxe forma, ela trouxe restauração. Então você precisa de restauração? Você crê que a sua vida precisa de restauração? A sua família precisa de restauração? A igreja precisa de restauração? É a palavra de Deus que nos restaura, irmãos. Não vai ser nada humano que a gente fizer que vai ter poder maior de restauração do que a palavra de Deus. E algo extraordinário que depois acontece é que agora nós temos aqui um corpo que ele está em pé, ele tem forma, ele foi restaurado, mas ele não tem vida, ele não tem espírito. E aí o texto vai dizer o seguinte, que então, no final do versículo 9, ele fala, a seguir profetize ao Espírito, filho do homem, diga-lhes, assim diz o Senhor,
venha destes 4 ventos ao Espírito e sopre dentro destes mortos para que vivam. E ele profetiza. E quando ele profetiza, agora esses corpos, essa forma que está restaurada, agora ela tem regeneração. Agora tem regeneração. Agora tem reavivamento. Irmãos, o Espírito do Senhor soprou e trouxe o mundo à existência. A palavra do Senhor proclamada, quando foi dita, trouxe o mundo a existir. Foi ao som da sua palavra que tudo se formou. E ele soprou sobre nós no Éden e nos deu fôlego de vida. Jesus, no final do seu ministério, Jesus vai para a cruz, lá em João capítulo 20, os discípulos estão lá com medo, estão lá acanhados na mesa, e Jesus entra e diz: não tenham medo, e eu os envio, e recebo agora o Espírito Santo de Deus. E Jesus sopra o Espírito Santo de Deus em nós. Então eu quero te dizer, Deus soprou e continua soprando. A sua obra é contínua, até que Ele volte. Ele soprou o fôlego de vida e continua soprando sobre nós, derramando o seu Espírito nos seus filhos, trazendo revivificação, revida, trazendo vida em nós. E aí eu quero perguntar para você, quantas pessoas que você conhece que estão, sim, com o corpo aparentemente vivo, mas mortos em sua existência? Quantas pessoas você conhece assim? Pessoas que estão em pé, elas estão andando, o corpo está andando, tem carne, tem osso. Mas quando você começa a conhecer, você vê que a pessoa está morta por dentro, não tem vida. Pessoas com dinheiro, pessoas pobres, pessoas de várias classes sociais que estão em pé, mas não têm vida. Que nunca consegue agradecer pelo que tem, que nunca consegue ver as grandezas de Deus, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus está fazendo. Não consegue ser grato pela graça, por vivermos na presença de Cristo Jesus. Quantas pessoas nós não conhecemos assim? É só o Espírito Santo de Deus que pode te dar essa vida, e vida, nova vida. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, e contar para vocês uma história que eu ouvi na quinta-feira. No congresso lá onde eu estava, teve um pastor que ele é o diretor do seminário batista lá na Ucrânia. E todos nós sabemos que a Ucrânia está em guerra. E ele estava contando que, alguns anos atrás, antes da guerra, o seminário batista na Ucrânia tinha mais ou menos 4 alunos na Ucrânia. 4 alunos em um país. Ele falou: olha, é muito triste, porque a gente olhava para isso e falava: o que está acontecendo? O que está acontecendo nas igrejas? Por que ninguém mais quer servir a Deus? Por que ninguém mais quer se interessar por aquilo, pelas coisas de Deus? O que está acontecendo? E ele fala que um dia eles estão em casa e de repente ouviu um som, os sistemas de segurança lá falharam de mísseis, e de repente passou em cima da casa dele e falou: nossa, isso é barulho de um jato. E em seguida veio uma explosão. E foi o míssil que atingiu o aeroporto na Ucrânia. E aí dizendo que a guerra de fato lá começou. Ele falou: terrível. O medo, sem saber o que fazer, vamos morrer, o que vai acontecer com as nossas vidas. Triste essa situação agora. Será que eu vou estar vivo? Minha família vai sobreviver disso? Terrível, desespero. Mas eles começaram a reunir a igreja e falar: o que nós podemos fazer para as pessoas? Nem deu para reunir, eles começaram a se mobilizar, porque a situação, pessoas desabrigadas, casas derrubadas, pessoas sem ter onde morar, desespero, pessoas saindo do país. E eles a igreja começaram a se mobilizar para reformar casas, para atender as pessoas, para mobilizar arrecadações e dar para as pessoas, para as crianças, roupas, água, material escolar. E aquilo começou.
E ele falou que agora eles estão com 34 alunos no seminário. E que as maiores igrejas que eles tinham, com 30, 40 pessoas, estão passando de 80 pessoas. Porque no meio da guerra, eles estão sendo essa voz profética na vida das pessoas que estão sem esperança, dizendo: Jesus é que salva a sua vida. E sabe qual foi o pedido dele, irmãos? Para mais de 5 pastores do mundo inteiro foi: não ore para que o nosso exército ganhe do outro exército. Não ore para que o nosso exército seja vitorioso sobre a Rússia. Não ore para que a gente consiga ganhar a guerra. Ore para que Deus continue restaurando a minha nação que estava longe de Deus. Esse é o pedido de oração que é para vocês fazerem. Isso mexeu comigo, irmãos, e eu vou dizer para vocês por quê. Porque nós estamos tantas vezes dando desculpa que o Evangelho não pode chegar porque nós vivemos numa cultura fechada, que o Evangelho não pode chegar porque a gente tem um presidente de esquerda, porque o Evangelho não pode chegar porque. E sabe qual foi a frase final dele? Foi: não esperem uma guerra chegar para que vocês mudem de mentalidade. Não espere a guerra chegar até o seu país para que você mude de mentalidade. E eu falei: poxa, no Brasil a gente vive, irmãos, uma bênção se nós compararmos com o que está acontecendo em outros lugares. Você pode sair daqui agora, falar com os turistas que estão ali fora tirando foto. Você pode falar com o pessoal que está passando aqui. Você pode gritar, você pode fazer um caminhão, você pode fazer o que você quiser. Ou seja, irmãos, nós podemos ser essa voz profética o tempo todo no meio desse caos, dizendo: eu tenho a palavra do Senhor Jesus que traz vida. Nós podemos fazer isso o tempo todo. Mas nós paramos de fazer e nos recuamos, porque a gente acha que quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos poder dizer: não, Senhor, eu não ouvi o seu mandamento por causa do João. Eu li a tua palavra, eu sei que o Senhor disse para eu fazer, mas na verdade o João agiu de uma forma diferente comigo. E Deus vai falar: eu não fiz compromisso com o João, eu fiz compromisso com você, e você é meu filho e você me obedece. Ou não é? Então não deixe de cumprir a sua missão de profetizar no meio do caos, porque talvez algumas situações e algumas coisas não estão do jeito que você gostaria, porque talvez eu aqui como pastor estou te decepcionando. Irmãos, você vai ter que prestar contas para Deus, e eu tenho quase certeza que você não vai poder me usar como desculpa, porque Ele deixou aqui, foi a palavra de Deus, Ele não deixou eu. O que Ele deixou é para que eu seja aquele que vai dizer para vocês, à luz da Bíblia, o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir. Isso é minha função. Agora, a sua função é ver o que Ele disse e fazer o que Ele manda você fazer. E você vai responder para Ele, não é para mim, não é para o conselho pastoral da igreja, não é para a cooperativa de Vitimarsum, não é para a associação de Vitimarsum, não é para a escola, não é para tantas coisas que às vezes a gente se apega para falar: não vou mais servir a Deus por causa dessas instituições. E essas instituições não foi para a cruz por você. O que aconteceu de errado nesses ambientes, ou com um pastor, ou com alguém, a gente precisa resolver isso à luz do Evangelho, irmãos. Mas isso não deve nos parar, porque o Evangelho de Deus nos chama a ser essa voz profética no meio de caos. Por que o Aldo está saindo daqui para ir para a Bolívia? Porque ele vai ser essa voz profética no meio do caos, daqueles menonitas que estão perdidos, daquelas pessoas que precisam ouvir isso. E você? Deus te chamou para ser a voz profética aonde? É na sua família que você precisa ser essa voz? É no seu casamento? É na sua igreja? É no seu trabalho? É na rua? Aonde que o Espírito de Deus te chama e fala: filho do homem, profetize sobre tal, te levando sobre a mão dele e dizendo: vem para cá, profetize sobre esses ossos.
Quais são? Que a mão de Deus está te levando para falar: filho de Deus, filho do homem, profetize sobre. Eu quero orar pela sua vida, porque essa voz de Deus que nos chama para anunciar a sua palavra, ela é individual com um propósito coletivo. Ela fala, sussurra ao seu ouvido, para que o mundo saiba, vai tocar e vai transformar a vida de pessoas. Mas eu quero orar para que essa voz agora, que fala ao seu ouvido, possa falar para você: filho do homem, faça tal lugar. E que a gente possa ter muito mais testemunhos, irmãos, de transformação, do que Deus está fazendo e do que Deus fará, não porque chegou uma catástrofe na nossa nação, na nossa colônia, e aí a gente começou a se despertar para aquilo que Deus chamou a fazer, mas porque nós somos obedientes à Tua palavra. E a gente vai aproveitar as oportunidades que Deus nos dá enquanto nós estamos sendo abençoados, para sermos abençoadores. Amém? Quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, quero me colocar, Deus, diante do Senhor nessa manhã, pedindo, Deus, perdão ao Senhor, por todas as vezes, Deus, que eu me calo diante dos vales que o Senhor me leva, diante dos ossos que o Senhor me mostra. E perdoa, Deus, por todas as vezes que eu falho e não obedeço a Tua voz. Mas, Deus, eu quero, diante aqui, Senhor, de toda a igreja, clamar para que a Tua voz, a Tua mão, o Teu Espírito, que nos conduz e nos mostra onde nós devemos agir, como nós devemos agir, que o Senhor possa falar claramente ao nosso coração, que o Senhor nos mostre, Deus, que o nosso coração e os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz sobre nós e em nós, dizendo, Deus, aonde nós devemos ir, onde nós devemos proclamar e anunciar aquilo que o Senhor fará no meio do Teu povo. Porque, Deus, esses ossos, essas pessoas mortas se tornaram um exército poderoso. E nós sabemos que quando o Senhor age e transforma vidas, essas vidas são vidas poderosas no Teu reino, que transformam. Então, Senhor Jesus, fala a cada coração aqui, que cada um de nós esteja disposto, Deus, a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, a vivermos obedientes àquilo que o Senhor está nos mandando a fazer. Deus, que os nossos problemas, que constatar o óbvio, Deus, não nos pare, mas que a calamidade nos mostre que nós somos a voz profética no meio desse caos, que nós somos a voz de vida no meio da morte, que nós somos, Deus, a voz de restauração no meio da destruição, que nós não somos a voz da destruição, nós somos a voz da reconstrução, do avivamento, Senhor. Mas nós precisamos ouvir o Senhor e não as nossas próprias vozes. Então nos ajuda, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre nós, que o Senhor esteja nos conduzindo como igreja, como povo do Senhor, que o Senhor abençoe aqui cada família, cada filho do Senhor, que o Senhor esteja derramando a Sua bênção, Deus, sobre as nossas vidas, que o Senhor nos conduza em espírito e verdade. É a minha oração no santo nome de Jesus. Amém.